Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Alguém perguntou, pastor, o que significa PS82 Português? Nesse vídeo eu gostaria de falar da profundidade do significado desse vídeo e revelar possivelmente a muitos de vocês a verdadeira história bíblica. Pelo menos começar a revelar a verdadeira história bíblica que foi e continua sendo escondida de você. Interpretações completamente erradas e traduções da Bíblia a propósito, feitas propositadamente de uma maneira errada, nada mais para proteger doutrinas e tradições. Coisas absurdas, absurdas. Sabe o que você tem a seu favor hoje em dia? É essa coisa chamada internet. No passado, quando eu estava estudando teologia, nós não tínhamos internet. Nós tínhamos que comprar os livros, entrar nos livros, estudar e descobrir no grego, no hebraico, todas essas coisas. Hoje, você pode ter tudo isso mastigado para você de uma maneira bem simples, onde você pode ser verdadeiramente como um cristiano de Berea que vai escutar o seu pastor, mas aí você vai lá ver o que foi dito, se está correto ou não. E com todo respeito ao pastor, chegar e dizer assim, pastor, eu tenho uma pergunta. Não confrontar, não é necessário confrontar. Mas dizer assim, pastor, eu tenho uma pergunta a respeito disso ou a respeito daquilo. Talvez o pastor possa estar errado por causa das tradições e doutrinas que ele tem, possivelmente doutrinas e tradições denominacionais, ou talvez ele disse alguma coisa que não era exatamente o que ele queria dizer na hora do sermão, ou talvez ele possa explicar melhor para você. E talvez ele possa estar completamente errado. Pastores são seres humanos. Nós somos homens como você, somos humanos como você, e podemos ter erros. Não obstante, o que eu tenho visto através de décadas, séculos e quase 2000 anos, é que, na realidade, a interpretação bíblica em certos textos da Bíblia que são cruciais para a gente entender a história divina, a história da humanidade, a Bíblia foi traduzida de uma maneira errada, propositadamente, e as interpretações são simplesmente erradas, e estes homens não veem, eles são cegos, completamente cegos, e eles não aceitam a verdade. Então, vamos saber o que significa PS82, português, e então vamos entrar na questão deste vídeo hoje. Vamos lá. Ok, PS82 português significa nada mais Salmo 82. Então em inglês a gente diz Psalm 82. Em português, Salmo 82. Então eu peguei as duas primeiras letras da palavra em inglês Psalm, PS, e coloquei PS82, mesmo porque inicialmente eu estava começando um canal em inglês, eu ainda tenho um canal em inglês, tenho um canal em espanhol, que estão desenvolvendo, mas eu decidi focar um pouco no português, porque eu vi que existe uma verdadeira confusão, e necessariamente não existe muita informação a respeito do que eu vou estar falando aqui hoje. Eu devo dizer uma coisa, foi os ensinamentos de um homem de Deus que já está com o Senhor, ele faleceu em 2023, chamado Michael Heiser, que verdadeiramente, anos e anos e anos atrás, mudou a minha vida e a minha perspectiva de como eu vejo a palavra de Deus hoje. O que o Dr. Michael Heiser fez é que ele não nos deu uma nova interpretação bíblica. O que ele fez, literalmente o que ele fez, é que ele pegou toda a literatura que ele podia conseguir, que são milhares e milhares e milhares de livros, e ele basicamente com o time dele analisou, pesquisou toda essa literatura e chegou à conclusão de que no final do dia, propositadamente, tradução da Bíblia e interpretação bíblica foi basicamente corrompida por causa da corrupção humana, por causa de tradições e doutrinas. Então o que nós vamos começar a ver hoje é uma perspectiva diferente
de vários textos bíblicos, e a gente vai começar exatamente com o Salmo 82, ou como nós dizemos em inglês, Psalm 82. Ok, vamos lá. O Salmo 82, basicamente, é Deus julgando os deuses. O que é algo muito, muito interessante, porque nós somos monoteístas, não somos politeístas, e esse é um dos principais problemas que os teólogos e os pastores têm em dizer não existem outros deuses, somente Deus é Deus. Isso não é verdade. Existe vários deuses, e eu diria que existe possivelmente milhões de deuses, mas vamos ver o que o texto diz, assim a gente pode entender o que significa estes deuses. O Salmo 82 diz assim: Deus tomou o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses, ele julga. Aí quando Deus está julgando, ele diz o seguinte: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Esse eles aqui no versículo 5 está fazendo referência a esses deuses que Deus está julgando. Versículo 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O significado do salmo está no que o salmista diz. Como eu já falei anteriormente, eu sou literalista, mas eu entendo os gêneros literários. E quando algo tem que ser interpretado de uma maneira diferente do literal, nós estudamos para ver se existe essa possibilidade. Neste salmo especificamente, o que o salmista diz é o que ele quer dizer claramente. Agora, se você olha bem o primeiro versículo, diz assim: Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Deus e deuses. Existem duas interpretações muito populares que dominam os seminários, faculdades teológicas e a grandiosíssima maioria das igrejas hoje. E eu quero basicamente provar para vocês que essa interpretação, essas duas interpretações, estão completamente erradas. A primeira, Deus está falando com a Trindade. Então, alguns teólogos vão dizer que quando Deus está falando no Salmo 82, ele está conversando com as duas outras pessoas da Trindade, o que é o cúmulo do absurdo. Porque Deus está julgando estes deuses, e como Deus, que seria Deus Pai, pode julgar as outras duas pessoas da Trindade? Isso é uma teologia seria, e para aqueles que têm essa teologia, é simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. Agora, uma outra interpretação popular que existe é que esses deuses são os juízes de Israel. Agora, na história do Antigo Testamento, se você lê o Antigo Testamento, você nunca encontrará judeus que foram nomeados ou eleitos por Deus para governar as nações. Isto não existe na história da humanidade. Não obstante, nós vamos olhar, possivelmente no próximo vídeo, que sim existiu um grupo de seres aos quais foram dados a eles as nações para eles governarem sobre as nações. E eu vou mostrar para você como a sua Bíblia está errada. A tradução da sua Bíblia em português e de muitas Bíblias em português, inglês, espanhol, estão completamente erradas, e a tradução foi feita errada de propósito. Então essas são as duas interpretações. Deus está falando com a Trindade, que é um absurdo, e Deus está falando com os juízes de Israel, que é um outro
Um outro absurdo. Agora, como a gente sabe que Deus não está falando com a Trindade? Primeiro, Salmo 82:2 diz assim, até quando vocês julgarão injustamente e mostrarão parcialidade com os perversos? Essa palavra injustamente, se Deus estivesse falando com a Trindade, esta palavra injustamente faria de Deus Filho e Deus Espírito Santo seres injustos, que é uma contradição explícita do que é ser, da essência divina. É uma impossibilidade. E parcialidade para com os perversos, ou seja, eles dão mais favor aos perversos, também é contra um atributo divino, onde Deus diz que ele não é parcial para com ninguém. Ele amou o mundo de tal maneira, ele ama todos de igual maneira. Se você aceita Jesus, você vai para o céu. Se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Então não é a questão de, como os calvinistas dizem, que Deus é parcial para com alguns e os elege para o céu, e é parcial para com outros, e ele basicamente os elege para o inferno. Em inglês a gente diz double election, ou eleição dupla. Isso é um absurdo. Não existe parcialidade, porque todos pecaram, e um dia eu vou explicar o que significa esse todos pecaram, mas todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus. Todos estávamos no mesmo nível e Deus proveu a salvação para quem quer. E aqueles que não querem, eles mesmos se enviam ao inferno. Agora, também não é a Trindade, porque no versos 6 e 7, Deus diz assim, vocês são deuses, filhos do Deus, filhos do Altíssimo, todos vocês. Põe atenção nisso aqui, filhos do Altíssimo. No hebraico é Bene Elion, filhos do Altíssimo. Põe atenção nessa frase, Bene Elion. No entanto, como homens vocês morrerão e cairão como qualquer príncipe. É uma impossibilidade Deus chamar Deus Filho e Deus Espírito Santo de filhos do Altíssimo. Mesmo porque nossa interpretação da segunda pessoa da Trindade ser o Filho de Deus somente vem a ser uma realidade quando Jesus encarna. Antes da encarnação de Jesus, até mesmo no Antigo Testamento, a segunda pessoa da Trindade necessariamente não é considerada filha de Deus. O pessoal vai pegar, por exemplo, textos de Isaías, que um filho nos é nascido, e um filho nos é dado, e aí vão pegar aquele texto e dizer assim, esse é um texto profético. Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez um dia a gente converse a respeito disso, se a gente tiver tempo, se o arrebatamento não acontecer. A verdade é que o Novo Testamento olha para trás e pega esse texto e diz assim, esse texto pode ser aplicado a Jesus. Mas quando o texto foi escrito por Isaías, naquele momento, um fato histórico é que sim, houve um cumprimento do que Isaías disse no momento histórico do povo de Israel. Ao mesmo tempo, aquele texto é usado como referência dos escritores do Novo Testamento para a pessoa de Jesus. Então, o meu ponto é o seguinte, a Trindade é conhecida como primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E isso de uma certa maneira não é uma maneira de colocar a terceira pessoa abaixo da primeira pessoa ou menor que a terceira pessoa menor que a primeira pessoa, não é nada disso, é nada mais a maneira que nós nos comunicamos na maneira limitada humana que nós temos. Mas essas pessoas da Trindade, e principalmente a segunda pessoa da Trindade, no Antigo Testamento e na eternidade, não é necessariamente conhecida como Filho de Deus. Por exemplo, Evangelho de João 1:1 diz assim, e no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Na realidade o princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Se você olhar desde Gênesis capítulo 1, a questão da palavra, esta palavra, você vai ver que palavra é um agente de Deus na criação de todas as coisas. E a palavra se encarnou, ou seja, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, basicamente é a pessoa da segunda Trindade que faz a criação vir a ser realidade.
E a gente sabe disso também, mesmo porque quando você vai em Colossenses capítulo 1, vai dizer claramente que todas as coisas foram criadas por ele e subsistem por causa dele. Então, o que acontece? O que nós vemos é que existe uma muito má interpretação dos textos bíblicos. E nesse caso, os filhos do Altíssimo, de maneira alguma, podem ser considerados parte da Trindade. Isso é heresia. Agora, como sabemos que Deus não está falando sobre os juízes de Israel? Primeiro, de novo, eu disse, vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Todos vocês. Filhos do Altíssimo, como a gente viu, é Bene Elion, e é uma referência a seres divinos. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, não somente hoje, mas possivelmente no próximo vídeo. Mas Deus fala assim, como homens vocês morrerão. Bom, se eles já eram homens, juízes de Israel, eles iam morrer como homens de qualquer maneira. É uma redundância ilógica. Okay? Agora, se você vai no Salmo 89, de 6 a 7, vai dizer assim, que os céus louvem as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Então, Deus, basicamente, está falando com uma assembleia, um concílio, um conselho de seres, e esse conselho de seres é o conselho ou assembleia dos santos. É muito interessante que esta frase, esta expressão Assembleia dos Santos, no Antigo Testamento principalmente, é uma referência a esses seres divinos, mas quando nós chegamos no tempo da igreja, na era da igreja no Novo Testamento, essa mesma frase faz referência aos cristãos, aos verdadeiros cristãos. Eu vou falar mais a respeito disso em vídeos futuros. Mas diz assim, pois quem nos céus pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os seres celestiais é como o Senhor? Ou seja, nos Salmos o que está falando é que Deus tem uma assembleia de santos e esta assembleia está nos céus. E quem entre os seres celestiais é como o Senhor? Estes seres celestiais, na realidade, é a mesma palavra, ou quase, é a mesma frase do slide anterior, que é Bene Elim. Se lá era Bene Elion, aqui é Bene Elim, filhos de Deus. Lá era filhos do Altíssimo, aqui é eles são filhos de Deus. Se a gente está falando a respeito do mesmo grupo de seres, Então, juízes israelitas nunca estiveram nos céus, nunca foram parte de uma assembleia dos santos, seres celestiais. É uma impossibilidade que isto seja realidade. Não obstante, ontem mesmo, hoje é dia 9 de abril, ontem dia 8 de abril, eu busquei alguns vídeos de alguns pastores no Brasil e eles pregam que o Salmo 82 está falando dos juízes de Israel e eu queria arrancar meus cabelos e falando assim, meu irmão, simplesmente vai no hebraico, você é pastor, deveria conhecer pelo menos um pouquinho de hebraico, vai no hebraico e nada mais leia o hebraico literalmente, porque está lá, literalmente. E não somente isso, olhe a história de Israel e você vai ver a impossibilidade de que Deus está falando a respeito dos juízes de Israel. Mas como eu disse, Deus está falando a respeito de um grupo de seres que sim receberam autoridade sobre as nações, que eu vou falar a respeito depois. Versículo 7 diz assim, um Deus muito formidável no conselho dos santos, e temível acima de todos os que estão ao redor dele. Isso é interessante porque a gente vê o Salmo, fazendo uma análise um pouquinho mais profunda do Salmo 82, versículo 1, diz assim, Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Se você olha a palavra Deus e deuses, é exatamente a mesma palavra, Elohim. Quando na transliteração do Elohim, do hebraico para qualquer idioma, no nosso caso aqui no português, quando você vê IM no final, significa que esta palavra está no plural.
Então Deus, Elohim, tomou seu lugar no conselho divino no meio dos Elohim, ele julga. Então, todos estes seres são considerados Elohim. O que é muito interessante é que quando diz aqui Deus tomou seu lugar, essa palavra natsab, que significa fica, mas para a gente entender o que significa este fica, é que ele fica em pé no meio do conselho divino. Ou seja, Deus toma o seu lugar no meio do conselho. Estes Elohim, ou seja, estes deuses estão ao redor do Deus Todo-Poderoso de Israel, Yahweh, ou como se diz aí em português, é Yahvé. Então, se eu falar Yahweh, é como eu digo, ok? Yahweh está no meio do conselho divino, no meio dos deuses. Ele se posiciona para julgar. O que é interessante é que Deus, o primeiro Deus que aparece aí, o primeiro Elohim que aparece, é uma palavra no plural. Não obstante, essa palavra nasab, tomou seu lugar ou fica em pé, este verbo é também um particípio masculino que está no singular. Isso é muito interessante. Alguns idiomas não permitem um nome ou uma palavra plural usar um verbo singular. No hebraico, sim se permite. Então, Elohim Natsab, Deus tomou seu lugar, ou deuses tomou seu lugar. Muito interessante. Que aqui Deus é considerado plural, não obstante o verbo é no singular, o que demonstra que este Deus específico é uma unidade. Agora, ele toma lugar no conselho divino. Esse conselho divino é o conselho dos deuses. Todos são Elohim, todos são deuses. E o que diz, novamente, é que Deus se colocou no meio destes deuses para julgá-los. Se você para pensar, quando Jesus lá no Novo Testamento, ele diz assim, onde 2 ou 3 estejam reunidos no meu nome, aí eu estarei. A comparação é incrivelmente próxima, mesmo porque, eu vou jogar uma semente aqui na tua cabeça, que é completamente bíblica, mesmo porque essa ideia de Deus estar no meio desse conselho divino, e lá no Novo Testamento Deus está no meio de 2 ou 3 que estão reunidos no nome dele, nos deixa claramente entender o futuro dos verdadeiros cristãos, da verdadeira igreja. Ou seja, nós tomaremos o lugar desses deuses caídos. Normalmente o pessoal vai falar anjo caído. Até mesmo esta expressão anjo caído é uma expressão completamente, tecnicamente falando, gramaticamente falando, completamente errada. Neste caso são deuses, porque eles são chamados Elohim, são deuses caídos. E nós vamos tomar o lugar deles e Deus vai se posicionar no meio de nós quando um dia nós estejamos no céu. Não obstante, de uma maneira incrível, Jesus já está no nosso meio, se 2 ou 3 de nós, não as multidões, que as multidões estão perdidas no entretenimento da igreja, nos showzinhos da igreja, mas quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Jesus aí está. Então a realidade de nós hoje já sermos, de uma certa maneira, ainda que deste lado da dimensão, entre as 2 dimensões que existem, a dimensão de Deus e a nossa dimensão, neste lado da realidade, nós já podemos participar do conselho divino. E Paulo lá em Efésios capítulo 2 vai dizer assim que Deus tem assentos preparados para nós, mas na realidade a palavra seria tronos. Deus tem tronos preparados para nós, onde nós nos sentamos nesses tronos celestiais. Por quê? Porque esses deuses caíram e seus tronos estão vazios, estão reservados para mim, para você, que conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vivemos e morremos para Ele e por Ele, porque Ele é o amor da nossa vida. Ele é o nosso Deus vivo e verdadeiro que reina eternamente. Deus é Deus.
E ele quer compartilhar da sua própria existência conosco. Agora, a essência da existência dos Elohim. E aqui foi o Dr. Michael Heiser que deu mais ou menos essa explicação. E ele diz assim: Elohim não implica um conjunto de atributos divinos, mas simplesmente identifica a essência dos seres como não humanos, espirituais ou desencarnados. Eu estou 99,9% de acordo com o Dr. Michael Heiser, que já está com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Não obstante, essa palavra desencarnado, em inglês a gente diz disembodied. Desencarnados é uma coisa que é interessante, porque desencarnado significa que a pessoa tinha carne e perdeu sua carne. E agora é um espírito. Eu vou falar a respeito disso no futuro, quem na verdade verdadeiramente são os demônios, porque o que você entende e você foi ensinado a respeito de quem são os demônios está completamente errado. E, a propósito, eu tenho lidado várias e várias vezes com possessão demoníaca, onde eu tive que fazer exorcismo, porque eu ministro para os hispanos. Existe muita santeria, que é como macumba, umbanda, voodoo e todas essas coisas. Quando eu chegue no tempo do vídeo de que eu fale a respeito de quem são verdadeiramente os demônios, eu dou alguns exemplos dessa luta espiritual que nós, pela graça e misericórdia de Deus, tivemos a vitória. Agora, quando a gente fala desencarnado, existe uma coisinha aqui que é muito importante, porque se Deus, Elohim, e vamos dizer que esse Deus, que o verbo é usado no singular, mostra a unidade deste Deus Elohim, e vamos dizer que aí possivelmente, provavelmente, pode ser uma referência à Trindade, nós sabemos que a segunda pessoa da Trindade se encarnou. Quando ele se encarnou, ele deixou de ser Elohim? De nenhuma maneira. Então, quando o Dr. Michael Heiser diz que estes seres não são humanos, espirituais ou desencarnados, eu não estou 100% de acordo, porque Jesus encarnou, mas ele era 100% Deus, 100% homem, ainda que ele deixou a sua glória e alguns atributos da sua majestade, soberania e santidade, divindade no céu para ser humano. Ou seja, a carne limita a divindade. Agora, o que acontece é uma coisa bastante interessante, porque Jesus morreu, ressuscitou, e aí então ele foi basicamente levado ao céu com um corpo glorificado. Nesse corpo glorificado, ele podia fazer coisas que anteriormente ele não podia fazer. Eu vou colocar mais sementes na sua cabecinha, porque aí então, no futuro, com a graça de Deus, eu vou falar a respeito da deificação. Eu explico o que essa palavra significa depois, se você não sabe, deificação do ser humano, ou seja, do cristão. Mas Jesus voltou ao céu com um corpo glorificado, e Jesus mesmo diz que nós teremos corpos glorificados. E isso vai então causar várias perguntas. E eu respondi para um rapaz no comentário do meu último vídeo, e eu disse assim: a pré-existência da alma não significa necessariamente que nós sempre existimos. Isso é heresia, porque se somos eternos, se nossas almas são eternas no passado, nós então seríamos coeternos com Deus, ou nós seríamos deuses. Isso é heresia. Isso é o que os mormons pregam, e os mormons precisam de Jesus desesperadamente. Caso contrário, todos eles vão para o inferno. Então, esse assunto eu vou tratar mais a profundo. O que significa ser desencarnado, como isso se aplica aos demônios especificamente, e o que significa a glorificação do corpo do cristão. Agora, Michael Heiser diz assim: existe apenas um Yahweh, mas muitos Elohim. Ou seja,
todos são Elohim. Porém, somente um é Yahweh. Por isso que ele é chamado Deus Altíssimo, porque existem deuses que não são altíssimos. Então nós vivemos numa realidade onde existem vários deuses. Somente um é eterno, do passado ao futuro, de eternidade a eternidade, e todos os outros deuses foram criados. Okay? Isso é um ponto incrivelmente importante. Ainda que eles são chamados deuses, na realidade eles foram criados. Agora, vamos considerar outro Elohim. Porque a palavra Elohim não se aplica nada mais a Yahweh e esses seres divinos. Ainda que quando eu falo dos seres divinos, eu falo desses deuses caídos, que eram parte do concílio divino. Eles não eram anjos. Anjo é uma função, não é necessariamente a explicação da essência de um ser divino. A mente do cristão de hoje em dia é muito simples, porque ele crê assim: existe Deus e anjos, Satanás e os demônios. E não é isso. Existe muito mais, é mais complicado do que isso. Agora, quando nós tratamos de Elohim, o que nós vamos ver é que Deus, Yahweh, é Elohim, os outros deuses são Elohim, anjos, que são, né, os mensageiros de Deus, são Elohim, mas arcanjos são Elohim, serafins são Elohim, querubins são Elohim, os tronos, há uma classificação que são chamados tronos, eles são Elohim, todos eles são Elohim. Satanás é Elohim, demônios são Elohim, e os espíritos, as almas dos seres humanos que morreram também são Elohim. Agora, novamente, existem algumas coisas que são ensinadas na igreja que são completamente ilógicas e não bíblicas. Aí se pega o texto da Bíblia e traduz e interpreta de uma maneira completamente errada. Deixa eu dar um exemplo. Então eu cheguei para um adolescente lá da igreja e falei assim: fulano, você está proibido de ir a Vênus, planeta Vênus. Você não vai no planeta Vênus. Porque se você for no planeta Vênus, eu já falei com seu pai e com sua mãe, eu vou pegar uma cinta e vou te dar uma surra. Certamente eu estava brincando com ele. Mas ele olhou para mim e falou assim, pelo olhar dele, como ele falava assim: pastor, é impossível eu ir a Vênus. Para que você me proíbe de uma coisa impossível? Existe uma coisa na Bíblia que Deus condena, que é falar com os mortos. E os pastores vão dizer assim: quando uma pessoa tenta falar com os mortos, na realidade, ela está falando com demônios. Mas por que Deus vai proibir uma impossibilidade para o ser humano? Para evitar que ele fale com os demônios? Se Deus fosse proibir que nós falássemos com os demônios, ele basicamente falaria: não fale com demônios. Mas esse não é o caso. Existe sim a possibilidade do ser humano, porque o ser humano é um ser material, mas também espiritual, que na pessoa de Adão e Eva vivia no meio de Deus e dos deuses, lá no Éden. Existe sim a possibilidade do ser humano contactar as pessoas que morreram. Agora, quando a pessoa faz isso, ela entra num buraco sem fim. E o perigo é extraordinário. Agora, vamos a considerar um texto que, novamente, é completamente mal interpretado. 1 de Samuel 28, você pode ler todo o texto lá quando Saul vai falar com a Miriam, a bruxa de Endor, e ele quer falar com Samuel, ele quer falar com Samuel porque Deus parou de falar com ele. Deus não fala com ele através de profetas, não fala com ele através do Urim, que é algo sobrenatural que acontecia com os sacerdotes lá em Israel. Então ele vai falar com a bruxa de Endor. E no versículo 13, parece que a bruxa está falando com o morto.
E o rei diz assim: não temas, o que você está vendo? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Esta palavra Deus é a palavra Elohim. E quando Saul pergunta: você me diz mais a respeito? E ela fala assim: é um homem velho. E ele está vestido dessa maneira e daquela maneira. E a Bíblia diz que esta pessoa, este Deus, este Elohim, que saiu da terra para falar com Daniel, era o perdão, para falar com Saul, era o próprio Samuel. A Bíblia nunca diz que era um demônio. A Bíblia claramente diz que era Samuel. O interessante é que, neste caso, quando a mulher vê este ser que sobe da terra, ela chama este ser de Deus, Elohim. Então, tradicionalmente, os pastores e muitos teólogos, e no Brasil principalmente parece, muitos teólogos usam esta palavra Elohim como uma descrição de Deus, Yahweh, quando na realidade não é. É na realidade uma referência a seres que não compartem até um certo ponto, com a exceção de Jesus Cristo, e é uma outra exceção, e futuramente a questão dos cristãos no céu, mas até esse ponto, Elohim é nada mais a definição de seres que não são humanos como nós somos hoje, nessa matéria corpórea que nós temos hoje. Então, aqueles deuses do Salmo 82, Elohim, eles são deuses, mas eles são criados. Eles não viveram eternamente no passado. Houve um tempo, um ponto no tempo, onde eles foram criados. Uma vez que eles foram criados, assim como nós temos uma eternidade pela frente. Segunda morte não significa a morte da existência, significa nada mais uma existência em um lugar chamado inferno, que é tão horrível quanto o próprio sentimento da morte, a realidade da morte. E nesse caso, a separação completa de Deus. Então, quando o Salmo 82 diz a respeito que Deus tomou o seu lugar no meio do conselho divino, no meio dos deuses, ele julga, a gente pode imaginar alguma coisa mais ou menos assim. Um Deus irado, porque seus filhos celestiais pecaram em contra dele, em contra da humanidade. A questão então é essa: quem são esses filhos de Deus? E este vai ser o próximo vídeo. Nós vamos entrar mais profundamente na questão de quem são eles e como eles agem hoje na Terra. Espero que você possa estar novamente comigo no próximo vídeo, descobrir quem são esses filhos de Deus. Mas até aqui eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender um pouquinho melhor da realidade que nós existimos. Por isso que o nome desse canal é PS 82 Português. Salmo 82. Alcançando os brasileiros, ou todas as pessoas da língua portuguesa, e apresentando a realidade que tem sido escondida de você, nas igrejas, nos seminários, nas faculdades teológicas. Deus quer que você conheça a verdade. E a verdade pode ser encontrada na Bíblia, na Santa Escritura, na Santa Palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.